até eliminar vestígios de riscos de lápis. Então aqui tem um leve degradê em volta dessa borda. Então é só ir aplicando com a mão suave. Então tem um tom de cinza nessa parte inferior aqui. Então aí com a mão, com suavidade na mão, usando o 3B, é só ir fazendo essas manchas. Aqui é um pouco mais escuro, é onde tem uma passagem de sombra. Então tem a mancha um pouco mais escura. Então aí é só já ir apertando um pouquinho mais o lápis para conseguir alcançar um tom mais escuro aí nessa passagem dessa sombra, formando esse degradê. Novamente fazendo aqui mais uma aplicação suavemente, bem uniforme para fazer aí esse degradê. Aí novamente é só fazer o processo de esfumação. Esfume, espalhe bem esse grafite que foi aplicado, que é para ficar esse tom de cinza aí com esse degradê aí bem preciso. Vai esfumando com a mão suave, não precisa pressionar, né, o papel, tem só passar suavemente que ele vai conseguir fazer aí uma boa esfumação. O papel é esse de folha dupla, que ele é bem macio, então ele consegue esfumar o grafite com mais eficiência. Então, por ele ser bem aveludado, bem macio, ele consegue espalhar bem o grafite. Por isso, a minha recomendação é papel, folha dupla ou aquele lencinho de papel que também é muito macio e também consegue aí alcançar uma boa esfumação. Então aqui repetindo aqui esse processo, essa aplicação de grafite aqui com lápis 3B, usando de forma bem suave, aonde tem essa partezinha mais escura. Então, às vezes é necessário ir aplicando várias camadas até alcançar o tom ideal, né, conforme a referência ela mostra. Então, a observação da referência é a questão chave para se alcançar os tons desejados. Nós vimos em um exercício anterior, no início das aulas, né, é justamente uma tabelinha que a gente pode fazer para conseguir identificar os tons da imagem, ou seja, a gente consegue saber que graduação de grafite usar para atingir aquele tom que aquela imagem ela mostra que tem naquela imagem. Então essa tabelinha ajuda. Depois que a pessoa desenvolve bem essa percepção e a compreensão com relação às tonalidades, então a tabelinha não é necessária, não é preciso usar essa tabelinha com os tons do grafite para saber ter essa identificação. Agora aqui com o 4B, aqui aplicar mais uma camada nessa região aqui onde é mais escuro. Agora com o lápis 4B, passando também com a mão um pouco suave, sem pressionar demais o lápis, para não marcar muito, não deixar muito escuro. Fazendo agora aqui com o lápis 4B, mas com um pouco de suavidade na mão. Então não é para pressionar muito o lápis.
senão vai escurecer demais. Então, esse trabalho de aplicação de tons é um processo um pouquinho demorado, porque é todo um passo a passo, né? Camada após camadas, até alcançar aí o tom ideal. Aqui espalhando um pouco com o papel higiênico. É importante sempre usar os lápis apontados. Não usem lápis com pontas muito grossas. Então é importante usar o lápis com a ponta um pouco apontada. Aqui novamente 4B aqui fazendo essa mancha mais escuras. Só não precisa o lápis estar muito apontado quando é para a questão de aplicação de grafite para fazer o esfumado de preenchimento de tom de pele. Aí não é necessariamente precisa o lápis estar bem apontado. Mas para esses detalhes é importante sempre estar com a ponta sempre apontada. Sempre lápis apontado. Agora aqui eu vou aplicar um 6B com a mão bem suave, que é para não escurecer além do que deve escurecer, passando suavemente aqui para formar esse leve degradê aqui de sombra, né? Em seguida é só dar uma esfumada aqui com um esfuminho, fazendo essa transição aqui, essa passagem aqui desse degradê, do tom mais escuro para o tom mais de cinza mais claro. Novamente aqui mais uma camada, só ir aplicando mais uma camada com o 6B, passando suavemente, com mão leve. E a esfumação. Aplicou o grafite, esfumação. Agora é só pegar o pincel com cerdas macias e fazer essa esfumação aí para fixar mais, né? Impregnar mais esse grafite aí no papel. Bom, vamos novamente dar sequência. Agora novamente com lápis 2B. E nós vamos começar agora a fazer essa aplicação desse tom de pele, esse cinza médio nessas regiões da pálpebra. Agora novamente todo esse processo de aplicação de grafite para chegar a esse tom de pele. Fazer aí esse efeito de degradê novamente. Vá sempre preenchendo, sempre sem deixar muito espaço em branco e sempre também com o lápis um pouco em pé. Aqui agora é só esfumar bem essa aplicação de grafite. Esfume bem até espalhar bem o grafite. Um detalhe importante também com relação à aplicação do grafite, pelo menos eu procuro sempre aplicar em uma direção única. Não, ou seja, não preencher em uma direção e depois ir com outra contrária, como que cruzando, fazendo cruzamento da aplicação de grafite. Eu costumo sempre fazer, seguindo sempre uma
sequência única, ou seja, em uma única direção. Observe que eu vou fazendo sempre em uma mesma direção. Por que é que eu faço dessa forma? Porque evita de às vezes ficar algumas riscas contrárias e que eu não consigo eliminar na esfumação. Então, por isso que eu faço a aplicação sempre na mesma direção. Dificilmente eu mudo a direção da aplicação do grafite. Bom, isso não é uma regra, mas é apenas uma orientação. Eu sempre faço dessa forma. Eu sempre venho aplicando sempre pela mesma direção o grafite. Vou sempre aplicando camada após camada, usando sempre a mesma direção da aplicação do grafite. É apenas uma forma que eu faço e uma orientação, mas não é regra. Mas eu acho que seja bem mais prático com relação a justamente ao resultado, né? A como a gente vai conseguir o resultado. Então, você aplicar o grafite de qualquer jeito, para cima, para baixo, de baixo para cima, circulando ou fazendo de várias formas, talvez pode ser que consiga aí fazer um trabalho um pouco mais difícil de conseguir esfumar. Então, sempre a aplicação do grafite na mesma direção, no meu ponto de vista, consegue aí um resultado de esfumação com mais facilidade. Então, aqui é fazendo esse degradê, sempre fazendo essa passagem do tom de cinza mais escuro para o tom de cinza mais claro. Então, o segredo é esse: aonde o tom está mais escuro, dá uma pressionadazinha a mais no lápis. À medida que vai passando para o tom mais claro, vai diminuindo o peso da mão, vai dando mais leveza, que é para fazer essa transição, né? Esse degradê. Novamente fazendo aqui essa aplicação nessa parte inferior, onde fica esse volume abaixo do olho. Então aqui aplicando a primeira camada de grafite. Aqui a graduação 2B. Geralmente eu uso graduações 2B ou graduação B para fazer esses tons de pele, dependendo do tom de pele. Quando é uma pele mais escura, aí eu geralmente eu parto para o lápis 3B. Por exemplo, tons de pele negra, eu uso 3B e 4B para fazer as tonalidades, os degradês, passagens de tons escuros para tons mais claros. Então eu sempre uso o 3B e 4B. Em regiões onde pega mais intensidades de sombra mais escura, aí eu parto para com o lápis 6B. Então, pegue agora o papel higiênico e esfume bem essa aplicação de grafite que foi feita nessa parte aqui, onde fica esse músculo, esse volume aqui abaixo do olho. E é onde tem essa partezinha em cima, como se fosse tipo um lábio, né? Vai deixando um pouco mais claro, que é onde tem um pouco mais de luz. Novamente aqui fazendo mais uma leve camada
nessa parte aqui onde tem um pouquinho mais de sombra. É uma leve sombra. Essa aqui é onde fica a cavidade da pálpebra. Então aqui é só com lápis 4B e escurecendo um pouco mais essa cavidade, aqui formando uma profundidade, né, nessa cavidade daqui da pálpebra. Agora é só pegar o papel higiênico e esfumar o grafite aqui que foi aplicado. Só esfumar bem, espalhar bem o grafite, sem deixar riscas, né? Eliminar completamente as riscas do lápis na hora da aplicação. Então, quando a gente aplica o grafite, fica várias linhas, né? Várias riscazinhas. E aí, quando faz a esfumação, a gente consegue eliminar totalmente essas linhas, né, da aplicação do grafite. Aqui na parte superior também é só esfumar bem. E em seguida fazer mais uma aplicação, outra camada aqui nessa parte dessa cavidade, formando aí esse degradê. Não fazer uma linha seca, aquele traço seco, mas uma cavidade com degradê, fazendo essa transição, essa passagem do tom mais escuro, onde fica a cavidade, para o tom mais claro, que é justamente para dar o volume. Então, nesse exercício, não vou fazer essa parte de cima que é onde fica a sobrancelha. Então, aqui o exercício é apenas o olho. Então, no próximo exercício do olho é que nós vamos fazer um trabalho mais completo. No próximo exercício, nós vamos trabalhar tanto o desenvolvimento do olho como também da sobrancelha. Todo esse trabalho, né, que fica em volta do olho. Novamente aqui mais uma camada aqui nessas partes mais escuras com um 6B. E em seguida é só esfumar com o pincel. Então esfume aí com o pincel essa parte que foi aqui aplicada a essa outra camada de grafite usando o 6B. Novamente aqui nessa parte aqui, onde tem um pouco mais de tom de cinza mais intenso, é só fazer mais uma camada, aplicar mais uma camada com lápis 2B. E aplicando aqui mais uma camada.
E em seguida é só esfumar bem. Esfumação é um dos pontos principais com relação à qualidade do realismo.